dias vão chegar nos cantos longínquos. Pastor Antônio Neto vai fazer uma tradução literal aqui de João 3,16, porque quando você vê o versículo escrito em Caiapó, ele é bem grande e identificamos algumas perguntas que há no meio, né? O que não tem no original. Então vamos lá, pastor. Leia o versículo primeiro em Caiapó, depois você traduz literalmente. Men pinjoi nem kum pukaka men kumiabe. Moi nem kum me abeot. Bir. Nam men kaju krajoi ano. Krapudi ano. Nyumaru pukamamboi nem men kaju tu. Moi kaju nem tu. Bir. Já men kum ko impui ko tu a min kramari kumre. Nyumaru meu tan. Já me ignoro toco jokam me ignoro be meu tan. Nyum kam me pinjoi kotine aribara ame. Yanka direto. Nam me pinjoi kum me kunia beone. Então esse é o que nós conhecemos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso em português. Então, na tradução literal do Caiapó. Aqui diz, Deus ama todos. Deus ama todo. Na terra, Deus ama todo mundo. Né? Todos. Por que ele nos ama? Faz a pergunta. Aí aqui diz, ele mandou o seu único filho para a terra para salvar todos. Para morrer no nosso lugar para nos salvar. Aí aqui a pergunta é, por que ele morreu? Para que ele morreu? Aí vem a resposta. Para salvar todos que nele creem. Aí depois tem a continuação que diz assim, e todos que nele crê e aceitar ele como Salvador, vive com Deus, agora anda com Deus. E Deus agora o ama. E Deus agora o ama. Acabou aí. Acabou. Quer dizer, essa questão de ter essas duas ou três perguntas que tem no meio? Duas. Duas perguntas que tem no meio. Tem três. Tem três. Então a gente percebe que essa é uma maneira de fazê-los raciocinar. É a maneira que eles pensam. Realmente é duas. Duas perguntas. Duas perguntas e é a maneira como eles pensam, a maneira como eles raciocinam, como eles veem, né? Essa é a visão do indígena. Aí porque se fosse como o nosso, né? Ele não ia entender. Então aqui tem algumas perguntas e depois logo depois vem as explicações, por quê. Aí a primeira pergunta é que ele diz, Moi me kum me abeod. Por que ele nos ama? Porque ele nos ama. Aí vem Biri, então. Então. Aí começa a explicação. Ele mandou o seu filho, o seu único filho, para a terra e Krapudiano, quer dizer, o único filho mandou para nós para nos salvar. Aí ele diz assim, Nyum arapuka mamboi ne kadiku. Aí vem a pergunta, Moi kadiku, por que ele morreu? Por que ele morreu? Moicadinho. Pra que ele morreu? Quer dizer, ontem lendo o versículo que eu deixei com eles, né? 1 Pedro 1:2, ainda eu brinquei com você e falei assim, a leitura já é uma pregação. Eu estava falando em relação ao tamanho do versículo. Mas na verdade realmente uma verdadeira pregação, porque ele já vem perguntando e respondendo. Isso mesmo. E explicando. É como o versículo de Filipenses 4:13, que diz assim, o que tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Aí ele vem também dessa mesma forma. Vem toda uma explicação para explicar por que Deus nós podemos tudo em Deus. Por que nós podemos tudo em Deus? Aí ele vai explicando. Aí lá conta mais ou menos uma história, né? Lá diz assim, literalmente, diz assim, quando vem até mim essas coisas ruins, eu viro a cabeça para o outro lado. Quer dizer, eu não estou nem aí para essas coisas, porque eu estou em Deus. Ai, que interessante. Aquilo que você pregou. Que joia, que ótimo. Então isso
É importante. E eles têm essa visão, né? Uma visão diferente da nossa, né? É a chamada cosmovisão, né? É a maneira de interpretar o mundo ao seu redor, é eles fazendo perguntas. Então eles são questionadores. Isso mesmo. Isso Isso é torna bom. mais fácil para pregar o evangelho para eles. Claro, com certeza. Por exemplo, o perdão, eles não tinham palavra. uma noção, uma explicação para perdão, né? Eles O conceito perdão não havia não para eles. havia, mas aí o missionário, o tradutor, ele conversando com ele, descobriu que eles tinham uma palavra que poderia se encaixar no perdão, que era o esquecer. Esquecer, ele falava que era agnóstico. Então, metinjoi e atué agnó. Quer dizer, meus pecados ele esqueceu, esquece dos meus pecados. Esquece dos pecados. Que benção. Muito obrigado. Uma riqueza, viu? Uma riqueza. Ouvir isso e mostrar como que nós temos que facilitar o entendimento da palavra de Deus para as pessoas. Nós temos o costume de pregar achando que todo mundo já sabe o que nós estamos pensando, que todo mundo entendeu. E não é assim. Mesmo o branco, como é que é branco? O cubé, né? O cubé, ele precisa. Cubem? Isso. Cubem. Isso. Achei que era bé. É bem. Bem. Tem um N no final. Isso mesmo. Cubem. Até mesmo o cubem, o branco, precisa de uma coisa bem explicada nos púlpitos. Não pode ser um negócio jogado como se todo mundo conhece. Falar isso. Os brancos mesmo a gente tem que explicar picadinho, porque não entende, né? Obrigado, pastor. Nada. Muito obrigado.